Meus amados, bom dia. Bom dia. Bom dia. Graças a Deus, né? Eu falo que é um prazer nós estarmos aqui novamente para compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem feito naqueles povos lá das montanhas. Mas, de repente, aqui tem muitas pessoas que nunca ouviram falar do missionário Antenor. Quem lembra de mim? Levanta a mão. Pode abaixar. Glória a Deus. Quem nunca ouviu falar do missionário Antenor, levanta a mão. Algumas pessoas aqui. Então é melhor me apresentar, né? Amados, eu sou da cidade de Mogi das Cruzes e lá em Mogi das Cruzes foi onde nós iniciamos nosso ministério de evangelismo, que se estendeu para diversas cidades. E nós já pastoreamos igrejas no Brasil. E hoje nós temos um trabalho lá no Nepal que está afetando muitas vidas. Eu não vou falar muitas, estou falando milhares de pessoas. Ano passado eu comentei com vocês que nós publicamos um livro chamado Shelapan em nepalês, que significa discipulado. E aí nós treinamos os pastores, e eu dou de graça esse livro para que os pastores treinem as suas igrejas. Eu estou aqui no Brasil, mas tem 32 igrejas sendo treinadas no discipulado. 32 igrejas. E nós já estamos chegando a 6.000 pessoas discipuladas na palavra do Senhor. Nos lugares mais remotos do Himalaia, até lá na fronteira do Tibete. E por incrível que pareça, esse livro aqui em nepalês está alcançando já gente do Paquistão, comunidades nepalesas da Europa e diversos países do mundo. Então, às vezes nós temos um sonho e é muito difícil concretizar aquele sonho. Mas quando nós estamos na presença de Deus e pedimos que os sonhos dele sejam concretizados, o Senhor concretiza. Amém? A minha esposa não pôde vir, e os meus 2 filhos, né? Os 3 estão estudando, e o ano letivo lá no Nepal ele é muito puxado. Os meus 2 filhos pequenininhos estão estudando numa escola coreana, lá em Katmandu, a única escola cristã do Nepal. Eu consegui colocar os meus filhos lá. Eu estava muito preocupada porque tem muito ensino dos deuses na cabeça das crianças lá, e eu não queria que meus filhos fossem influenciados com a doutrina de outros deuses, com o budismo, né, com o islamismo, mas agora eles estão aprendendo sobre Cristo, né, sobre Cristo nas escolas. O Daniel, pequenininho, já está lendo inglês e nepalês, 4 anos de idade. E o Isaac já está lendo inglês, português e nepalês, e está fazendo cálculo de matemática complexo. Ele tem 6 anos, está fazendo cálculos complexos de matemática que uma criança de 15, 16 anos faz. Adiantou extremamente rápido, né? E aí eu até falei para minha esposa, onde que nós vamos colocar esses 2 gênios? E eles estão estudando todo dia, eles amam estudar, né? E ontem ou antes de ontem, eu conversando com meu filho, o Daniel, ele falou assim, papai, estou com muita saudade de você. Mas olha, não esquece de trazer brinquedo, viu? Eu falei, já sei que você está com saudade. Amados, mas assim, é uma dificuldade estar no Brasil, longe da família, mas ao mesmo tempo, eu acredito que Deus tem uns propósitos. Nós estamos ministrando em quase 30 igrejas em 1 mês e meio. Quase todo dia eu estou ministrando numa igreja diferente lá no Brasil. E eu tenho visto Deus operar milagres no Brasil. Eu tenho visto pessoas, Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu vou só contar um testemunho pequeno de umas coisas que tem acontecido no Brasil. Está pregando numa igreja, amados, e
no momento da palavra, no momento o Senhor me mostrou claramente um pé de cabra dourado. E a mão que estava segurando esse pé de cabra dourado estava quebrando o caixão e arrancando um morto de dentro do caixão. Eu tendo essa visão, eu não sabia o que era. E eu falei, não sei o que é, mas Deus está tirando alguém da morte hoje. Se levantou um rapaz lá, camarada alto, veio para frente e falou assim, missionário, tentaram me matar hoje. Esse cara sou eu. Me deram diversos tiros, mas a bala não me atingiu. E eu falei, e o que você vai fazer então a respeito disso? Ele falou, eu quero entregar minha vida totalmente a Jesus. Aí a pastora estava do meu lado tremendo, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. E depois ela me contou que é o maior traficante da cidade, estava se entregando a Jesus ali. E quando ele estava se entregando a Jesus, as pessoas ali, os bandidos, as pessoas que eram envolvidas ali com tráfico, com bandidagem, se levantaram e começaram a vir para o altar e se entregar para Jesus, toda aquela galera. E eu não fiz o apelo. Simplesmente eles já estavam se entregando para Jesus, convencidos dos seus pecados. Isso que eu chamo avivamento. Amém? Às vezes nós falamos de avivamento, aquele negócio que o pessoal fica pulando, eu estou avivado. Não, avivamento é quando a igreja entende sobre o arrependimento, os princípios bíblicos, sabe o que é a palavra. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar um assunto, quero compartilhar experiências tremendas hoje. É lógico que, se deixar eu fico aqui até as 2 horas da tarde, mas eu vou dar uma resumida. Amados, eu vou contar algumas experiências para vocês, e eu gostaria que você abrisse no livro de Isaías. Parmeshor Hamiharu Bhishma Hunhoncha. Em nepalês, o Senhor está no nosso meio. Glória a Deus. Isaías capítulo 40. Versículo 31 apenas. Quem achou, diga amém. Amém. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Amados, um dos animais, a Bíblia ela explica de diversos animais, mas um dos animais que mais me chama a atenção é a águia. E a águia também é um simbolismo do cristão. E também a águia, Jesus, um dos símbolos de Cristo Jesus é a águia também. Mas existe um porquê de tudo isso. Um porquê de tudo isso. Amados, e já começo a falar de águia, minha cabeça começa a pensar em 1000 coisas aqui. Amados, vamos falar um pouco sobre a vida da águia. A águia, ela é o pássaro que tem a maior longevidade, né? Estou até esquecendo o português aqui. Longevidade, é isso? Longevidade. É o animal que vive mais. Ele chega até os 35, 36 anos de vida. Então, o animal que é comparado com o ser humano em relação à longevidade é a águia. Porque ela vive todo esse tempo aí, 36 anos, 30 anos, né? A águia que vive mais é uma águia americana chamada águia careca. Bald eagle. Ela vive até 30, 35 anos. Então, amado, existe um simbolismo muito
muito forte em relação à águia e aos cristãos, aos que esperam no Senhor. A primeira coisa que é interessante, a águia também, ela é monogâmica. Como é que é? Monogâmica. A águia, ela tem uma companheira por toda a vida. E a águia, amado, é interessante que também o cristão, Deus dá alguns princípios em relação até à vida do cristão, que Deus nos traz uma pessoa que esteja do nosso lado. Uma pessoa, não fala 2, 3, mas uma pessoa. E aí, amados, e a águia também, ela tem uma companheira por toda a vida, e ela tem um filhotinho por ano. Por quê? A águia sabe que quando o filhotinho atingir a maturidade, ele tem que empurrar o filhote do ninho para dar lugar ao outro. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Aí, amados, a águia, ela tem todo aquele processo de cuidar do filho, de voar às alturas, de cuidar dos filhos, né? E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como águias. A águia, amado, ele é um pássaro que ele tem visão 360 graus. Ele consegue enxergar uma presa a 50 quilômetros de distância. Mas, Antenor, como que eu posso ter isso aí na minha vida? Amados, ontem eu tive com um missionário também, que ele esteve na África, e nós estávamos falando sobre visão de águia. Nós estávamos falando sobre chamado missionário, nós estávamos falando sobre maturidade cristã, sobre uma série de assuntos que parecia que a gente não queria mais ir embora, ficar só conversando a respeito desse assunto. Amados, você sabe que a vida, ela tem fases na nossa vida, né? Então tem a fase da infância, da adolescência, da juventude, adulta. Amada, então a vida é feita de fases. E a águia, amado, durante a vida da águia, ela sofre uma metamorfose. Num período, na vida da águia, ela voa para uma montanha bem alta, e ela fica por cerca de 150 dias. E durante esse período, ela sofre uma metamorfose, no qual ela tem que tirar o bico antigo dela, para dar lugar para um bico novo. E a águia, ela só consegue caçar com o bico dela. Ela agarra ali ela usa as garras para pegar a presa e usa o bico para matar aquela presa. E quando a águia, ela perde o bico dela, para dar um lugar para um novo bico, ela fica muito vulnerável. Se outra águia, que está com o bico ali, completamente são, ataca ela, ela pode morrer. E durante esse período aí de 150 dias, a águia, ela some. Você não vai ver a águia, você pensa que ela morreu, mas ela está sofrendo uma metamorfose. E a águia, amado, para ela arrancar aquele bico velho, as pessoas que subiram lá, conseguiram encontrar essas águias que ficam escondidas nas montanhas, elas viram que a águia, ela fica batendo bico no rochedo, para que o bico da águia caia, e venha nascer um novo bico. E quando ela ficava batendo, até aquele bico quebrar, ao ponto que às vezes sangrava. Por quê? Porque ela sabia que se ela ficar com aquele bico velho, ela não ia conseguir conquistar nada, não ia conseguir matar nenhuma presa. E não apenas isso, mas nessa metamorfose que essa águia passa, tem um momento que as penas delas começam a cair, para que nasçam novas penas, para que ela consiga fazer voos mais altos. E quando chega num período dessa metamorfose, sabe o que a águia faz para que caia todas as penas? Ela pula do abismo, em queda livre, em direção ao solo. Então, aquele vento é tão brusco no corpo da águia, que aquelas penas começam a sair.
Porque ela precisa arrancar aquelas penas das costas dela que ela não consegue tirar. Então ela sabe que precisa arrancar todas aquelas penas para que ela possa ter um voo melhor. Ela precisa bater o bico, arrancar aquele bico antigo, para que nasça um bico novo, para que ela consiga caçar, que ela consiga pescar. Aí, amados, o que acontece? A Bíblia diz que nós, os que confiam no Senhor, seremos como águia. Agora, como que o pastor Jefferson ele vai formar pessoas que tenham visão de águia, se a pessoa não passar pela metamorfose do Espírito Santo? Não tem jeito, porque a vida é feita de fases. Se Deus quer treinar um guerreiro, Ele coloca no meio da batalha. Estão me entendendo? E às vezes, amado, olha, deixa eu falar algo para vocês. Nem o pastor Jefferson, nenhum pastor daqui, nem seus familiares vão te entender quando você estiver passando essa metamorfose. Porque você está passando um processo de Deus na sua vida. Eu vou contar para vocês, eu trabalhava numa companhia, a companhia Suzano, no departamento de projetos, e eu ganhava bem. Passei um dos primeiros lugares num concurso público, da antiga Eletropaulo. E eu falei, puxa, que bênção, né? Agora eu vou amarrar meu burro aqui, vou ganhar bem, e vou viver o resto da minha vida ganhando dinheiro aqui nessa empresa. E eu lembro que eu estava dormindo, num dia, não sei porque eu arranquei meu colchão, coloquei no meu quarto, e eu tive uma visão antes de me acordar. Chegou um anjo, entrou no meu quarto e falou assim, Antenor, a partir de hoje, você estará passando um deserto. Amados, acordei, fui tomar café, minha mãe, filho, você está bem? Eu falei, estou bem. Como é que está acontecendo? Eu falei, eu sei que a partir de hoje eu vou passar um deserto. Mas como você sabe isso? O Senhor me disse. Eu cheguei na empresa, eu fui mandado embora. No outro dia, eu fui fazer entrevista lá do concurso que eu passei, um dos primeiros lugares. Não me aceitaram na entrevista. E depois daquele dia, eu fiquei entre 3 e 4 anos desempregado, que não tinha R$1 no meu bolso. Eu não sabia o que era ter R$1 no meu bolso. E num certo dia, eu estava dormindo. Eu lembro até hoje, Deus é testemunho do que eu estou falando. Eu estava dormindo, eu tive uma visão que entrou um homem no meu quarto. Esse homem chegou e falou para mim assim, coloca a mão no teu bolso. Eu não vi a face dele, falou, coloca a mão no teu bolso. Eu coloquei a minha mão no meu bolso. O que tem no teu bolso aí? Ele falou assim, eu falei para ele, eu não tenho nada. Ele falou assim, e o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, eu vou para a igreja. Ele falou, para que ir para a igreja se o teu Deus não te dá nada? Sabe o que eu disse para aquela pessoa? Com dinheiro ou sem dinheiro, eu louvarei o nome do Senhor. E o diabo sumiu. Ele estava querendo dizer, olha só o teu Deus que está fazendo contigo. Para que você vai servir seu Deus que não te dá dinheiro? O teu Deus que está te deixando passar no deserto? Na minha vida hoje eu entendo que eu passei o processo da águia, que eu fiquei ferido, que eu não consegui voar. A águia, quando ela começa a perder as principais penas, ela não consegue voar. Ela fica lá no rochedo, solitária. Ninguém presta atenção na águia. Ninguém dá atenção para ela, mas é o processo, que muitas vezes, que o Espírito Santo traz para pessoas que ele sabe que são águias. Pessoas que vão mudar a sociedade, pessoas que vão mudar suas famílias, pessoas que vão mudar o seu ambiente. Amém? Quando a pessoa está passando um processo, amado, de prova, de tratamento do Espírito Santo, irmãos, o pastor pode orar, pode pular, não vai acontecer nada, é o processo de Deus. A única coisa que nós podemos falar para a pessoa é o seguinte: acredite que todo deserto tem um fim. Todo deserto do cristão tem um fim. Porque o diabo às vezes fala para o cristão, você vai morrer no deserto. É mentira de Satanás. Está difícil. Deixa o Espírito Santo tratar.
Porque o que Deus tem preparado para você é muito mais além do que você pode imaginar. Como que pode aquele careca desempregado que subia nas montanhas lá de Mogi das Cruzes para orar pelos povos não alcançados, hoje está no Nepal influenciando milhares de vidas? Amados, há coisas que não adianta a gente tentar falar para as pessoas. É Deus que está trabalhando na vida da pessoa, ela tem que entender isso. Deus começa a quebrar o orgulho, Deus começa a quebrar a ambição humana, Deus começa a quebrar muitas coisas no coração da pessoa. Sabe por quê? Porque Deus nos chama. Sabe, amados, eu tenho muitos amigos que são teólogos. São teólogos. Outro dia eu entrei assim num grupo de teólogos, que tinha uns 5, 6 discutindo lá, isso porque eu acredito nisso, não, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, tal. Um irmão falou assim: vocês falam muito da Bíblia, mas por que você não faz como um Antenor que vai pregar o Evangelho nos povos não alcançados? Você está querendo dizer, missionário Antenor, que a gente não pode ser teólogo? Sim, nós podemos ser. Mas nós temos que viver aquilo que nós estamos pregando. E não é fácil. Você acha que é fácil ser cristão? Amar o seu inimigo? Amar aquele que te odeia? Não é fácil. Mas nós temos que viver um milagre de Deus. E olha, quando nós temos visão de águia, nós conseguimos alcançar. Eu lembro que Caleb e Josué, quando eles chegaram lá em Canaã e viram aquela terra, Deus estava ali com aqueles 2 homens, lá naquela multidão de pessoas que tinham visão de águia, que conseguiram ver de que a vitória naquele povo, conseguiram ver. Todo mundo chegou lá, eles são gigantes, cidades fortificadas. Falou, não, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Eu lembro que eu estava ali, amados, pregando o Evangelho na fronteira da Índia, recentemente. Amados, nós estávamos pregando num lugar lá, mas lotou de gente. Aí minha esposa chegou e falou assim para mim assim: Antenor, o que nós vamos fazer? Nós não jejuamos, não oramos. E está lotado de pessoas aqui. Então, na cabeça deles, ele fala assim: a gente tem que jejuar e orar para Deus fazer milagres. Mas, não, amado, você tem que jejuar e orar. Não estou dizendo que nós não temos. Mas eu aprendi algo. Que para Deus fazer milagre, existem 2 fatores. Quem está orando tem que ter fé, e quem está pedindo oração tem que ter fé. Porque Deus faz. Deus faz. Aconteceu um milagre recentemente no Nepal, que se espalhou a história desse milagre. Você quer escutar? Amém. Amados, eu preguei em Mogi, numa igreja coreana. De volta para o Nepal, passou um tempo, uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou: ô Antenor, eu tenho um primo que ele é monge, e ele é italiano, e ele está indo aí para dedicar toda a sua vida nos monastérios do Nepal. E como você fala um pouco de italiano, você não gostaria de recebê-lo? Sim, claro. Então esse monge chegou, eu recebi ele, coloquei numa pensão perto da minha casa. E ali, amados, eu não falei que era missionário, eu também não falei, só sei que eu peguei ele, comecei a levar, conhecer as cidades, os monastérios, os templos, levei para conhecer todo o Nepal ali, né? Tem 2.700 templos só em Katmandu. É muito, não dava para levar ele para conhecer todos. E conhecemos diversos lugares, tal, e nós conversamos sobre diversos assuntos. Era uma pessoa bem inteligente, etc, etc. E ele começou a vir na minha casa todo dia para comer. Ele, às vezes, almoçava, às vezes ele jantava, tudo. E ele deve ter uma idade de 40 anos de idade. Então, ele vestia com aquela roupa e ele andava meio assim, sabe? Parecia um senhor de idade. Amados, aí minha esposa, um dia estava cozinhando, olhou para mim e falou assim: fala de Cristo para ele, Antenor. Eu falei: calma aí, calma que ainda não é a hora. No outro dia, ele apareceu na minha casa, o Gianni. Falei: Gianni, você vem almoçar comigo. Tudo bem. Minha esposa preparou um almoço, sentamos lá na mesa, e eu sentei com ele, eu falei: Gianni, você conhece o budismo Bon? O budismo Bon é o budismo tibetano.
Ele é diferente de outros tipos de budismo. O budismo tibetano, que é praticado no Nepal, eles acreditam que Buda foi reencarnado em diversos deuses. Então, eles adoram esses deuses como se fosse a reencarnação do Buda. Não apenas isso, mas eles adoram os mortos, os deuses, outros tipos de deuses. Então, o budismo tibetano é uma mistura de budismo com hinduísmo. Como as coisas começaram. E ele me escutando, amado, é muito parecido com o espiritismo brasileiro. 5 Aí eu comecei a explicar horas! para ele tal, sobre o budismo, como que era, quando começou, etc. 5 horas. De repente eu pulei. Amado, ele me questionando e uma hora que eu ficava quieto, me escutando. E aí eu falei, agora eu vou falar para você o que Deus está fazendo no mundo budista. Comecei a mostrar, eu expulsando demônio dos budistas lá. Porque eu preguei para os tibetanos lá. Jesus curando um monge tibetano nos monastérios onde eu preguei o evangelho. Você sabe que eu comecei a cortar careca quando eu trabalhava pregando para os monges, dentro do monastério. Eu preguei Jesus para os monges. Numa certa ocasião, quando eu fazia tráfico de Bíblia, amados, eu entrava naqueles monges ali, próximo do Tibete, e vinham os monges, vinham e falavam para mim assim, poxa, quem que é você? Eu falava, eu sou do Brasil. Nossa, o Brasil! A gente gosta muito do Brasil, do Kaká, do Sócrates, do Zico. E ia falar todos os jogadores que jogaram e os que jogam hoje. Eu lembro até numa ocasião que ele começou a falar todos os jogadores do time do Brasil. Eu falei para aquele monge assim, e você? Já ouviu falar de Jesus? Aí ele parou, deu aquela pensadinha e falou assim, ele joga na direita ou na esquerda? Nunca ouviu falar de Jesus, aquele homem lá. Mas aí, amados, deixa eu contar. Aí eu sentar na mesa compartilhando de Jesus para aquele monge lá, quando foi lá mais 6, 7 horas da noite, ele olhou para mim e falou assim, eu estou cansado, posso ir embora? Eu falei, claro, meu filho, sinta-se em casa, Deus te abençoe. E ele foi embora. No outro dia cedo, eu peguei um jipe e parti para as montanhas, para visitar lá o projeto Iluminando Vidas, as igrejas que nós temos lá. E o que aconteceu foi muito interessante. Quando foi lá para as 3 horas da tarde, eu recebo um WhatsApp dele. Dessa maneira que o camarada manda um WhatsApp para mim. Antenor, aonde você está? Aí eu falei assim, eu estou aqui na vila. Será que você não poderia vir para Katmandu? Eu preciso urgente conversar com você. Eu falei, claro. O que você quer conversar comigo? Amado, olha o que aquele monge fala. O que você falou para mim ontem foi tão marcante na minha vida que eu cheguei numa conclusão. Que Buda não é o caminho, é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Amados, quando ele mandou essa mensagem, eu li essa mensagem, daquele monge, eu fiquei assim, mas será que eu não estou lendo bem em português? Amado, eu tive que ler umas 3 vezes a mensagem. Eu falei, por favor, venha. Amados, eu larguei o trabalho lá e fui para Katmandu. Quando eu cheguei lá em Katmandu, ele estava lá na pensão me esperando. Quando eu entrei assim, ele me olhou, me abraçou. Aí estava eu, minha esposa, mais outra irmã, ele sentou na minha frente. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, você sabe, eu vou te contar algo. Amado, escuta o que eu vou te contar. Escuta o que eu vou te falar. Aquele monge me disse assim, que quando ele voltou para a casa dele, e sabe que antes dele ir embora, eu falei para ele assim, se você acha que não estou falando a verdade, pergunta para Jesus. Sabe que Jesus responde ou não responde? Ele responde. Aí aquele monge chegou, ficou assim pensando, falou assim, Jesus, se o Senhor me remou o caminho, então fala comigo. E ele foi dormir. Esse monge teve um sonho que ele estava num deserto, e ele encontrou um monte de livro no deserto, e cada livro tinha a face de uma pessoa importante que passou pela humanidade. Então, Mahatma Gandhi, tinha lá Maomé, tinha o Buda, tinha lá diversos pensadores, filósofos, todos lá, em livros lá, que ele viu no deserto. E aí ele olhou para todos aqueles homens passando na humanidade e falou, Deus, quem eu devo seguir? E no meio de todos aqueles livros, surgiu um livro na frente dele, com a face de Jesus, estava escrito assim, Jesus Cristo.
Ele acorda e fala, eu já sei quem eu devo seguir, eu preciso telefonar para aquele careca chamado Antenor. Ele era careca também, né? Mas quando ele contou esse sonho, eu só estendi minha mão para ele e falei, dá tua mão aqui. O momento é de se entregar para Jesus. E aquele homem começou a aceitar Jesus ali lá perto de casa, ali, estava aceitando Jesus, e minha esposa estava do meu lade. E ele começou a orar, Jesus, eu te busquei em tantas religiões, Jesus, te busquei em tantas filosofias, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor seja meu Salvador. Ele estava orando comigo. E aquele homem, amado, ele andava assim, amado. No momento que eu comecei a orar, eu percebi que o homem começou. Era o demônio da religião saindo dele. Quando ele terminou de orar assim, a face daquele homem mudou. A minha esposa gritou assim, quem que é você? Ele falou, sou eu, Johnny. Ele falou, não, você não é o Johnny. Nós estamos dias andando com você. Você é outro homem. Ele falou, será? Eu estou sentindo uma coisa diferente dentro de mim. E aí eu falei para ele, é o Espírito Santo morando dentro de ti. Glória a Deus! Agora você pensa que acabou, mas não acabou não, amados. Não acabou. No outro dia, ele vem e me chama e fala assim, papai, eu vou ir para a Europa agora, quero que você ore e me abençoe. Falei, por quê? Ele falou, porque quando eu estive andando pela Europa, um pastor falou de Cristo para mim, eu não dei atenção. E ele me mandou uma mensagem hoje, dizendo que ele quer que eu vá morar com ele na Europa e pregar o evangelho para os refugiados na Europa. Eu ganhei um monge que virou um missionário no outro dia. Não é loucura isso? É doideira isso, queridos. Quando ele foi embora, ele veio, eu nem sei que oração, viu, pastor? Ele veio, ele me abraçou assim, nós choramos junto. Segue Jesus, seja bênção para as nações. Deus não é bom, amados? Deus é maravilhoso, Deus continua atuando nas nações. Temos que ter visão de águia. E olha, você sabe que todo filho de águia, ele não fica para sempre no ninho, não. Sabe que quando a águia cresce, as asas já estão prontas, a mãe águia, ela começa a empurrar o filho para fora do ninho. Empurra o filho para fora do ninho. E a aguinha fica grudada ali na ponta ali do ninho. Ela não quer ir embora. Mas a mãe está falando para o filho, você já sabe voar. E você só vai saber voar através da experiência. Quando eu partia para missões, o pessoal, mas você não fala a língua, você não conhece o povo, você não tem onde ficar. Eu falei, eu preciso voar. Se eu não voar, eu nunca vou saber. Amados, há coisas na nossa vida que são dessa maneira. Você tem que sair do seu ninho. O missionário Antenor está mandando eu sair da igreja. Não estou falando isto. Eu estou falando que você tem que entender a visão de Deus e conhecer a sua identidade. Aquela aguinha pequena lá, ela não sabia que ela podia voar. A mãe teve que empurrar ela. Voa, meu filho, você pode voar, você pode conquistar. A pessoa que são líderes, ela não sabe, às vezes você tem que dar um empurrão na pessoa. Vai, Deus é contigo, você sabe voar assim. Eu lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, manifestou um demônio bem no meio da igreja. Aí a primeira pessoa que estava do lado do demônio, eu falei, ô irmão, dá para você expulsar esse demônio aí? Aí o irmão fez assim, ó, eu? É você mesmo. E aí o irmão foi lá e brigou com o diabo, lá sai em nome de Jesus, e a mulher ficou liberta. E aí, amados, terminou o culto, aquele irmão veio com os olhos regalados para mim e falou assim, missionário Antenor, nossa, eu usei o nome de Jesus, não é que o demônio saiu mesmo? E aí eu falei para ele assim, você sabe por quê? Porque Deus é contigo, o Senhor é contigo, e você não estava sabendo disso, você tem autoridade. Tem gente que tem autoridade e não sabe. Amém? Amém. Glória a Deus. Os que esperam o Senhor renovarão as suas e subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus renova a nossa força. Vocês pensam que o missionário está aqui? Vocês pensam que o missionário está aqui para me trazer algo para vocês? Eu estou aqui porque
Deus me trouxe para o Brasil para renovar as minhas forças. Só de eu estar aqui, só de eu tomar banho naquele chuveiro quente em cima de mim, já é uma bênção. Dormir naquela cama macia é uma bênção. Eu vou passar um vídeo aí, será que os irmãos do vídeo daí estão preparados? Glória a Deus. Não temos, amados, até meio-dia a gente termina. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio. Glória a Deus. Ai, amados, é tanta coisa para a gente se falar, mas eu nem sei como começar. Pelas Montanhas 2020, coloca aí, Pelas Montanhas 2020. Amados, nós fizemos uma viagem, olha aqui, ó. Pode colocar som. Glória a Deus. Olha o nosso Jeep lá embaixo lá. Eu faço viagem assim pelo menos uma vez por mês. E por semana em outras vilas, né? Glória a Deus. Na época das cheias, não tem jeito de passar nesse rio. A gente tem que ir pelas montanhas. Aí é 12 horas a pé. Aí tem regiões que ficam isoladas, né? Eu saí 7 horas, cheguei às 7 horas da noite. De jipe e a pé. Mas parecia uma batedeira de bolo dentro do... De tanto balançar assim. E muito abismo pelo caminho, né? Missões está no coração de Deus, amém? Glória a Deus. Há vilas e vilas espalhadas por essas montanhas. E a gente parte assim, ó, a pé, para visitar as vilas. Nós fomos em direção do povo Chepang para pregar a palavra de Deus. Aí reunimos aí uma pequena igreja, junto com o povo local, e para me trazer uma palavra, usando os folders que eu tenho para explicar o plano da salvação para eles. Esse é o desafio de pregar o evangelho em lugares extremos do Himalaia. Nós estamos nessa região aqui, discipulando 32 igrejas e congregações. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu lembro assim, pastor, que só para a gente terminar, achei engraçado que nós andamos, eu já estava quebrado de dor no corpo. E começou a cair a temperatura, acho que estava mais ou menos, tinha uns 2, 3 graus, muito frio. E aí eu cheguei na casa do pastor e eu falei assim, pastor... Aí pastor, missionário Antenor, que bom te receber aqui. Ele veio e me abraçou. Aí ele chegou e ele falou assim, vem cá, Antenor, eu vou te mostrar os seus aposentos. Eu já imaginava aquela cama, né? Me deitar, ai, gostoso, vou dormir até amanhã. Ele entrou assim, tinha no chão assim, logo está aqui a sua cama. Eu cacei a cama assim, será que eu não estou tendo visão na cama? Era literalmente no chão, frio. Tinha que dormir 3 dias, amado. E o detalhe que era o chão ele era ondulado. E você dormir no frio, no chão, com aquele chão ondulado, amados, só a misericórdia de Deus. Mas aonde que nós andamos ali, Deus fez coisas tremendas.
E eu vou te contar algo assim muito interessante antes de terminar. Eu compartilhei, não sei quem lembra, quando eu compartilhei esse vídeo assim no Facebook. Quando eu compartilhei live, né? Live. Até esqueço aí. Ao vivo. Quando eu compartilhei ao vivo, né? Nós entrando na igreja lá, uma pessoa que estava lá na Tailândia, rapaz que mexe com pedras preciosas, que construiu diversas igrejas na África, ele veio e falou assim: rapaz, isso é igreja. Eu falei: início um ponto de congregação. Ele falou assim: você vai construir essa igreja? Eu falei assim: um dos nossos pastores, mas não tem condição de construir essa igreja agora. Ele falou assim: eu vou construir essa igreja. E a igreja está sendo construída, amado. Só do fato de chegar lá naquele povo não alcançado, a igreja está sendo construída, e dezenas de igrejas nos mais lugares remotos naquela região lá, estão sendo discipuladas com a palavra de Deus. Isso não é tremendo, queridos? Isso é maravilhoso. Isso eu não tenho palavra para dizer o como que Deus tem feito. E só de ver as pessoas sendo discipuladas, sendo curadas e sendo salvas pela palavra do Senhor, meu coração já está satisfeito, porque Deus tem feito. Amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos orar. Vamos orar. E eu não sei quantas águias tem aqui. Na verdade, eu acredito que aqui é um ninho de águias. Eu acredito que Deus quer colocar em você visão de águia. A visão de águia não enxerga só o lugar aqui em volta, não. Ela consegue enxergar. A extensão é muito grande. O que Deus quer fazer no reino é muito grande. E Deus quer usar você. Você sabe assim, hoje, atualmente, a coisa mais usada, que eu percebo, eu com 13 anos de missões transcultural, que tem feito efeito muito forte no mundo, é algo chamado business mission. É quando a pessoa ela tem um business e ela vai para um país abrir um trabalho, usar aquele trabalho para pregar Jesus. Eu recebi um grupo de iranianos na minha casa, sabe, amado, cheios do Espírito Santo. E eles iam atravessar o Irã, o Iraque, aquelas regiões para pregar o Evangelho. Eles ficaram na minha casa um dia. E aí, a minha surpresa, quando eu perguntei assim para aquele pessoal lá, eu falei: puxa, que legal, eu queria saber o testemunho de vocês, como que vocês se converteram? Quem ganhou vocês para Jesus? Eles falaram assim: sabe por que nós viemos na sua casa? Porque você é brasileiro, a gente ama o Brasil. E quem ganhou a gente foi um brasileiro. A moça que estava comigo, ali a líder daquele grupo ali, era jogadora de futebol feminino. Aí, foi um brasileiro lá no Irã, abriu ali uma pizzaria, que está sendo um sucesso lá. Pizza brasileira é uma bênção, faz sucesso em qualquer lugar. Aí o camarada está dando emprego para o povo, está ganhando gente para Jesus, a esposa joga futebol, não sei, e está ganhando as mulheres para Cristo. E estão se tornando ferramentas de Deus para as nações. Então, Deus quer colocar em nós visão de águia. Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Aleluia. Eu vi que tem muitos irmãos que estão assim, ó. Visão do sono. Glória a Deus. Mas, amados, graças a Deus, né? Nós vamos orar. Eu quero que você ore para que Deus continue trabalhando nesse processo na sua vida e te dê visão de águia. Você possa enxergar os povos, possa enxergar onde você trabalha, possa enxergar onde você estuda, possa enxergar na sua volta. Deus quer que você seja um canal de influência para o reino. Glória a Deus. Amados, você sabe que 80% dos cristãos que estão dentro da igreja não tem nenhum ministério. E nem sabem. Eu quero orar hoje que Deus te revele naquilo que Deus te chamou. Que você seja canal de bênção, nem que seja para um pequenino, para o seu vizinho. Há tantos ministérios, ministério de misericórdia, de ensino, pastoral, evangelista, tantos ministérios.
Deus quer te revelar naquilo que Ele te chamou para você ser bênção. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã. E pedimos que o Teu Espírito Santo possa dar visão de águia para o Teu povo. A Tua palavra diz, Senhor, os que esperam o Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, Senhor Deus. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão, Deus. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós não seremos fadigados pela caminhada, mas o Senhor renovará nossas forças. Se há pessoas aqui nesta manhã que precisam ser renovar as suas forças, Espírito Santo da glória, eu quero clamar, renova essas forças, renova esse coração, renova essa mente, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam passar esse processo e serem águias com visão do reino, visão do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu quero clamar, Senhor Deus, trabalha no nosso coração, em nome de Jesus, aquele que é vivo dentre os mortos. Jesus, o Senhor tem tanto para esse povo, muito mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu peço, revela ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, deixa eu contar sobre um milagre. Eu não sou escritor. De tantas pessoas, nos lugares que eu passei, as pessoas falam assim, missionário Antônio, por que você não escreve o livro? Eu falei, puxa, para mim escrever livro, só misericórdia. O que eu fiz? Eu fiz uma coletânea de testemunho, dei na mão de uma irmã, e essa irmã, ela transliterou para o português bem falado, porque nem português bem eu falo. E aí, nós lançamos um livro que foi um milagre, porque a pessoa veio e falou assim para mim, eu gostaria de publicar um livro, a pessoa veio e falou assim para mim assim, impossível, no mínimo 15, 20 dias. E aí o bispo Zezinho estava comigo, que é uma bênção, e nós oramos juntos, falou, não, Deus vai fazer com que você publique esse livro. E, amado, nós conversamos com ela, assim, assado, tal. Ela fez o seguinte, ela colocou todos os pedidos lá da empresa dela para trás e colocou o meu na frente. E antes de ontem saiu esse livro chamado Milagres no Himalaia, 13 anos de experiências com Deus, amém? E a pessoa que leu esse livro, a revisora, ela falou, de todos os livros que eu li, isso é o que ela disse, eu fiquei mais impactada com o seu, por causa das dificuldades, das provas e das vitórias, amém? Eu trouxe aqui alguns livros que estão lá atrás, R$20, e o dinheiro vai ser revertido no projeto Iluminando Vidas, amém? Se você quiser adquirir, vai lá atrás, Deus te abençoe, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus?